Olá pessoal, professor Desvan, canal Eletrotécnica Moderna. Hoje nós estaremos dando continuidade à aula 3 de Eletricidade Básica. Falaremos de análise de circuito, o complemento de algumas colocações que eu fiz na aula anterior. Nós temos aqui um circuito onde você tem uma fonte de 220 volts com um receptor, uma carga com a resistência de 49 ohms. Qual a proposta? A proposta é a gente calcular a queda de tensão provocada pela distância entre a carga e a fonte. A distância que nós temos aqui é 400 metros, ou seja, nós temos uma distância entre o ponto de alimentação e a carga de 400 metros. A ideia é nós calcularmos a queda de tensão, que é uma distância significativa. Então, o interessante é que nós estaremos vendo a lei de Ohm aplicada numa condição prática. Vou mostrar para vocês aí como calcular a queda de tensão utilizando aí alguns conceitos da lei de Ohm. Outro ponto nós vamos enxergar um circuito em série em uma condição prática real. Bem, para iniciarmos é necessário nós fazermos alguns questionamentos. A única informação que eu tenho disponível aqui é a tensão, a distância e a bitola do condutor, ou seja, a bitola do condutor no circuito, e a resistência ohmica da carga, que vai caracterizar a potência da carga e vai caracterizar a corrente necessária para ela produzir um trabalho com esse valor de resistência ohmica aqui. Nós não estamos falando de cargas indutivas, estamos falando de carga resistiva. Então eu tenho uma fonte e uma resistência a ser alimentada. Tem um circuito formado por um condutor com uma distância de 400 metros, da fonte para o carro. Iniciando os questionamentos, então eu preciso saber qual é a resistividade do condutor. Que tipo de condutor é? Qual material é construído esse condutor? No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o cobre como condutor aqui nesse circuito. Então, o material que constrói esse circuito aqui é o cobre, que compõe esse circuito. Então, a resistividade do cobre é 0,175. Então, temos aí a resistividade do cobre 0,0175. Essa resistividade do cobre está relacionada à resistividade padrão, definida como a resistividade mínima do cobre, do material cobre, não do condutor. Então, isso significa dizer que todo material construído com cobre vai ter essa resistividade aí, se for considerado os padrões de pureza que utilizaram para definir esse padrão de resistividade. Então, a resistividade do cobre é 0,0175. Então, eu preciso dessa informação para poder calcular qual resistência elétrica eu vou ter se eu relacionar a resistividade com a distância. Então, qual a forma prática que nós vamos utilizar? Quem é que eu estou procurando? A resistividade do cobre é definida em tabela. Essa resistividade está relacionada a temperatura de 20 graus Celsius. Que a gente sabe que à medida que muda a temperatura, a resistividade de um material pode alterar. Certo? Mas aqui, como o nosso fio é de cobre e a bitola é de 2,5, nós vamos estar calculando a resistência elétrica desse condutor, desse fio de cobre aqui no circuito. Então, quais são as variáveis que eu preciso? Eu estou em busca de R. Quem é a resistência? Não sei. Eu vou saber calculando a resistência do meu condutor. Então, eu preciso do comprimento, que é L, e preciso saber da bitola do meu condutor em milímetros quadrados, que aqui eu escolhi um condutor de 2,5, 2,5 milímetros ao quadrado. Esse condutor eu escolhi em função da corrente que eu calculei para essa carga aqui. Então, a 2,5 milímetros seria o meu condutor. A bitola do condutor vem para cá. No caso aqui vai ser representado pela letra Q vezes Rho, que é a letra grega. Então eu vou substituir os meus valores aqui na fórmula. Vou repetir a fórmula aqui só para a gente saber as representações aqui das letras. Então
R vai ser 400 metros sobre 2,5 milímetro vezes milímetro ao quadrado, que a gente sabe que é milímetro ao quadrado, vezes ρ, que o meu ρ é justamente a resistividade do cobre. Então, está aí a nossa fórmula para calcular a resistividade, a resistência elétrica desse condutor no circuito. Logo, o resultado é igual a 2,8 ohms. Essa é a resistência encontrada para esse condutor, considerando a distância de 400 metros. Então, nós temos a resistência do condutor. Eu posso aplicar ela aqui no meu esquema representativo. Então, eu tenho aí duas resistências. Por que duas resistências? E que valores? Cada resistência vai ter 2,8 ohms. A pergunta é, por que eu devo considerar duas resistências? Eu tenho uma distância de 400 metros, mas eu tenho que considerar a distância dos dois condutores. Eu tenho o condutor fase e o condutor neutro. Então, se é 400 metros a distância entre a carga e o receptor, a fonte e o receptor e a carga, então eu tenho que considerar o dobro da distância, porque eu tenho o condutor fase e o condutor neutro. Então, o dobro daria 800 metros. Como eu calculei utilizando apenas 400, então devo dobrar a resistência. Então, chegamos aí no circuito em série. Nosso circuito aí está caracterizado como um circuito em série. As resistências geradas pelo condutor estão em série com a carga. Nesse caso, eu cheguei agora ao ponto de organizar o meu circuito para começar a fazer a análise, a avaliação da queda de tensão. Qual o próximo passo? Vamos ver. Aqui eu tenho um circuito em série, então é necessário que eu calcule a resistência equivalente. No circuito em série, para a gente calcular a resistência equivalente do circuito, a gente soma as resistências. Então, eu devo agora descobrir a resistência equivalente nesse circuito para me chegar na queda de tensão ocasionada por essa distância, por esse condutor, nessa distância. O próximo passo agora é calcular a resistência equivalente do circuito. Devemos considerar a resistência do condutor mais a resistência da carga. Então veremos 2,8 mais 2,8 mais 49, que é a resistência ômica da nossa carga. Então, a resistência equivalente a R aqui no nosso circuito é igual a 2,8 mais 2,8 mais 49 dá 54,6 ohms. Então, isso é nossa resistência equivalente. A partir de agora, é possível a gente calcular a corrente no circuito. Descobrindo a corrente no circuito, nós vamos calcular a queda de tensão nesse ponto aqui, que é a queda de tensão para cá. Apliquemos a lei de Ohm. Para calcular a corrente, simples, substituímos aí a lei básica de Ohm. Então, a corrente no meu circuito, I, que é o que eu estou procurando, a tensão é a tensão da fonte, 220 volts. A resistência em questão é a resistência equivalente do circuito, 54,6. Logo, eu vou ter 220 dividido por 54, vou ter a corrente. Dá 4,2, mas eu vou arredondar para 4 amperes. Então, a corrente total no nosso circuito é 4 amperes. O que é que significa isso? Significa que se eu não tivesse uma resistência ohmica no condutor, a corrente seria mais alta, porque seria a resistência
no condutor não existiria. Se a resistência fosse zero, não existiria a resistência e essa corrente se elevaria e ficaria diretamente proporcional à necessidade da carga. Como eu tenho agora uma resistência gerada pelo condutor, eu vou ter uma queda na corrente, consequentemente uma queda no potencial. Essa queda no potencial é proporcionada também por uma queda de tensão aqui nesse ponto, exatamente no ponto de conexão de alimentação da carga. Aplicando a lei de Ohm, agora vamos calcular a queda de tensão. Nós já temos a corrente do circuito, que é 54,6, eu preciso calcular a queda de tensão nesse ponto. Então, o que é que eu devo considerar? Devo considerar a lei de Ohm para calcular aqui a minha resistência. O que é que eu estou buscando? A tensão no circuito aqui. Então, eu tenho U é igual a I vezes R. Fórmula prática da lei de Ohm. Quando eu tenho a tensão, quando eu tenho a corrente e tenho a resistência, falta tensão. Eu quero descobrir a tensão, os valores eu tenho aqui, o valor de corrente e o valor de resistência. Quem é que eu quero descobrir? Tensão. Então eu vou aplicar a lei de Ohm. Aqui eu estou fazendo a multiplicação porque o inverso da divisão. Nós aplicamos a fórmula para descobrir a corrente, seria a tensão dividido pela resistência, eu vou ter a corrente. Então, como eu quero encontrar a tensão agora, então eu vou fazer o inverso. A divisão, o inverso da multiplicação. Lei básica, conceitos matemáticos básicos, fundamentos básicos da lei de Ohm. Então, nesse caso aqui, eu quero encontrar a tensão nesse ponto. A tensão no circuito eu sei. Mas como eu quero encontrar a tensão nesse ponto, eu vou desconsiderar as outras resistências e vou calcular a tensão nesse ponto aqui. Qual é a resistência da minha carga? 49. Então, nesse caso aqui, eu tenho U. A corrente no circuito é 4, porque eu tenho um circuito em série. No circuito em série, a corrente é igual em todas as resistências. Então, a corrente aqui no circuito vai ser a mesma, porque eu tenho um circuito em série. Então, a corrente do meu circuito é 4 amperes. Eu estou à procura da tensão. Quem é a resistência? Em que ponto eu quero encontrar a tensão? Onde a resistência é 49 ohms, a resistência da minha carga. Então eu vou multiplicar a corrente vezes 49 ohms. Então aqui vai ser igual a tensão que eu tenho aqui nos terminais da carga. Descobrindo essa tensão nos terminais da carga, eu vou saber exatamente qual a queda de tensão. Logo, a tensão encontrada é 196 volts. Significa que a tensão na minha carga é de 196 volts. Fazendo a subtração, eu vou saber exatamente qual foi a queda de tensão. A tensão na fonte, 220 volts. A tensão encontrada na minha carga, 196. Significa que o meu condutor, por conta da distância de 400 metros, ele proporcionou uma queda de tensão de 24 volts. Ou seja, 196 deu 24 volts de queda de tensão. Tensão 220. Ok? Deu uma queda de tensão. A tensão encontrada aqui foi 196 volts. Significa que a diferença é de U é igual. A tensão é igual a... Na minha carga é igual a queda de tensão na minha carga é 24 volts. Ou seja, o condutor a essa distância provocou uma queda de tensão de 24 volts. Aí cabe a mim avaliar. É impactante? Como a gente deve avaliar isso? Qual o impacto dessa queda de tensão? Vai influenciar no resultado, no trabalho da carga? É evidente que você vai ter uma queda de potencial, vai ter uma queda na potência, aí cabe a ser feita uma avaliação. Essa tensão, essa queda de tensão é impactante? Se é impactante, nós devemos criar soluções para resolver. Próximo bloco, próxima aula da série Eletricidade Básica, continuaremos falando das outras variáveis elétricas envolvendo
mais cálculos sobre resistência elétrica, corrente elétrica e potência em circuitos, considerando circuitos monofásicos, circuitos sem adição de outras fases. Posteriormente, nós vamos reproduzindo e produzindo outras aulas aí com esses assuntos e vamos estendendo os assuntos e ficando mais complexos. Conto com a sua presença no nosso canal. Se gostou da aula, dê um joinha, contribua aí com o feedback para que nós possamos continuar o nosso trabalho